Bom, pessoal, boa noite. Particularmente porque eu não conheço. Meu nome é Francis, sou professor de matemática, mas para ser sincero para vocês, eu nem sabia o que eu ia falar. Jogos de tabuleiro e tal. Às vezes a gente tem uma fama, fazem uma imagem da gente melhor do que a gente é. Isso acontece comigo, no Fábio. Não, Francis, tá, né? Tudo bem, eu gosto muito, acho que isso aqui é um tema maravilhoso, mas francamente falando, é terrível da gente trabalhar. Outra coisa, eu tinha 20 minutos para falar, né? Quem me conhece é um tagarela. Eu falei, como é que eu vou falar em 20 minutos? Aí não pode atrasar, tem aula depois. Aí eu falei, vou fazer em PowerPoint. Nunca tinha aberto PowerPoint na minha vida. Bom, então, uma semana eu aprendi a fazer isso aqui. Se ficou ruim, peço perdão para vocês, porque tá a minha primeira vez. Aí eu não sabia por onde começar. Então, se eu errar aqui, ó, isso aqui é a primeira vez que eu estou fazendo. Então, levem a mão, tá? Lá, matemática, sou eu, tá bom? Descobri que tem animação, ficou sensacional. Eu não sabia por onde começar. Puta merda. Falei, meu Deus do céu, falo o quê? Começo a falar de onde? Todo mundo fala, jogo de tabuleiro, que coisa bacana, que coisa inteligente, todo mundo se diverte. É verdade. É sensacional. Se você não joga, deveria jogar. O rapaz que falou antes aqui disse uma grande verdade. A gente deveria esquecer um pouco o nosso celular e começar a jogar. Né? Tem cada puta jogo legal, cara. Detetive, não sei se alguém já jogou. Puta, acho sensacional aquilo. Né? Aí todo mundo fala em xadrez. Xadrez. Puta, cara. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Na década de 70, eu fui até o clube de xadrez em São Paulo assistir um cara chamado Boris Spassky. Alguém já ouviu falar nele? Esse cara fez parte da Guerra Fria. Ele era campeão soviético de xadrez. Numa época que a Rússia foi campeã de xadrez durante décadas. O xadrez é uma cultura, o professor de História vai falar para vocês. Esse cara veio no Brasil, cara. Eu tive o prazer de sentar. Eu tenho um livro autografado por ele. Para mim ele era um semideus. Eu vi ele jogar contra 50 pessoas simultaneamente. Vocês não sabem o que é um cara chegar aqui, tem um cara jogando aqui, um tabuleiro, ele vem aqui, o jogador tem que fazer a jogada na frente dele, ele olha, em 3 ou 4 segundos, passa para o próximo, o cara joga, 50 caras. Alguns mestres internacionais ali no meio. Obviamente eu não fui escolhido para jogar, apesar de eu adorar xadrez, fiquei meio brabo, né? A gente é megalomaníaco, mas não foi, mas tudo bem, fui lá ver. Bom, ele ganhou de 49 caras, não ganhou não, perdão, acho que teve uns 3 empates. O 50º cara não queria entregar os pontos, aí ele perdeu a paciência, porque a partida já estava vencida. Os caras que jogam, eles sabem quando a partida está perdida. Então, elegantemente, eles param de jogar. Ok? Isso é normal num jogo como esse. E o filho da puta do cara, desculpa estar gravando, não queria parar de jogar. E existem certos finais no xadrez que são terrivelmente longos. Um final de torre, bispo, só essas duas peças, né? Cavalo, torre, bispo, no final, demora 20 jogos, 20 lances se a gente não errar, não lembro exatamente a quantidade agora, e enche o saco, cara. O cara falou, faz o seguinte, você me manda o seu lance pelo correio, que tempo tinha correio, né? Que eu te dou a resposta depois. Aí o cara percebeu que estava sobrando, todo mundo olhando para o cara, né? Aí o cara desistiu. Eu estou falando do Boris Spassky, porque ele jogou com um cara chamado Bob Fischer. Já ouviram falar nele? Foi um americano que conseguiu quebrar esse paradigma que xadrez era dos soviéticos. Entendeu? O cara ganhou do Boris Spassky. Mas o Spassky era um cara sensacional, vocês iam adorar conhecer. O Fischer já era arrogante, era um grande jogador, etc. Mas de qualquer maneira, eu falei, puta merda, vou começar a falar do começo. Essa história eu improvisei agora, sinceramente, nem pensei que ia falar nisso, foi até gozar. Falei, vou começar pelo começo, e o começo, pá. Foi aí, cara. Cara, o professor de física foi embora, tá sacanagem também, né? Mas dizem que não tinha nada antes disso. Big Bang foi o começo. O que tinha antes do Big Bang? Resposta, nada. Nada inclui tempo, espaço, tudo que você conhece.
Nada. Eu estava até conversando com o professor, né? Como é que do nada nasce o tudo? Isso é filosófico, professor. Sabe qual é a resposta? É que o tudo também é nada. Pesquisei isso, conversei com os professores e brincadeira, deixa essa dúvida na sua cabeça. Você fala, mas como é que o tudo pode ser nada, professor? Pois é, o tudo que a gente conhece é formado de um imenso nada. Entre uma coisa que existe e outra, não tem nada. Bem, aí você fala, mas professor, como é que isso, mais ou menos a gente pode pôr alguma lógica nessa história? Bom, primeiramente, esse Big Bang, essa grande explosão, aconteceu há mais ou menos uns 15 bilhões de anos. Quem não gosta de matemática, era bom prestar atenção nos números. Vocês perceberam? Olha quantos zeros, cara. 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Puta que eu pariu. Inventaram esse negócio chamado potência para ajudar um pouco. Olha, 15 vezes 10 a nona. Então, quando a gente fala em matemática, é preciso lembrar que os caras inventaram algumas coisas que ajudam a gente a escrever melhor. Olha só, a luz é uma coisa que nasceu no Big Bang. Não existia luz antes do Big Bang. E não aconteceu na hora que o Big Bang demorou algum tempinho para a luz aparecer. Deixa isso para os físicos explicarem. Alguns de vocês gostam de física. Vamos deixar isso para lá. De qualquer maneira, a luz percorre 9,46, dá uma olhada, vezes 10 a 17 km por ano. Dá uma olhada. Puta que lá merda. É rápido, hein? Se você olhar com calma, ela anda isso num ano e o universo tem 15 vezes 10 a nona, eu fiz a conta, dá 1,5 vezes 10 a 23 quilômetros, ou em metros, olha o número. Se você não consegue imaginar esse número, não fique triste, eu também não. Tudo bem? Nada pode ser maior do que essa distância, por um motivo muito simples. Quando a luz chega num certo lugar, a informação que aconteceu, o Big Bang, chegou ali. Porque se eu estou num lugar que não chegou a informação que o Big Bang aconteceu, eu estou num lugar que não existia nada. Porque o Big Bang é o tudo. Conclusão, o universo deve ser uma bolha, né? Bem grande. Né? Puta aquele raio que está lá. Mas a coisa pode ser do outro lado, dá uma olhada. Como não é, isso aqui não é uma aula de cosmologia, eu coloquei ali uma frase. Ela gostaria de dizer que você pode caminhar para o lado inverso. Não para o grande demais, para o pequeno demais. O que é que seria tão pequeno, mas tão pequeno, que nada poderia ser menor do que ele? Está aqui, esse número que você está vendo aqui em amarelo. Chama-se constante de Planck. Nada, matematicamente, pode ser menor do que aquela distância que está ali. Nada. Isso é um número. Eu não sei como é que isso pode cair e tem a ver com jogos, tudo bem, mas o fato é que você precisa aprender pelo menos um pouquinho. Se você não gostar muito de matemática, dá uma treinadinha, tá vendo? Olha que número, aqui tem até um laser aqui. Tem, olha lá. Olha o número, 10 a menos 35. É esse número que está aqui em cima. Pequeno demais. Nada é menor que isso. Isso é provado matematicamente. Tudo que existe está entre essas duas coisas e tudo que eu vou falar nos próximos minutos está aqui. O Sol se formou há menos de 4 bilhões de anos, aproximadamente 4 bilhões de anos. Entre o Big Bang e o Sol, 11 bilhões de anos. Olha o número, aprenda a trabalhar. Opa! Ih, eu pus a Terra lá. Ficou legal, cara. Eu achei sensacional isso aqui. Olha. Lá, é o Sol. Cara, bum, formou o Sol. Tem 1000 explicações, você acha no YouTube, vídeos geniais mostrando como é que o Sol se formou, essa bola quente que está aí, 4,6 bilhões de anos. Eu coloquei aqui com números para vocês. Olha lá, o número, 4,603,000,000, enorme. A Terra demorou um pouquinho mais para aparecer. Eu não sei como teve tanta pressa entre o Sol e a Terra, porque o Sol é bem maior, tudo, mas tudo bem. Olha lá, 3,5 bilhões de anos é a Terra. Era uma massa quente, enorme, parecia muito céu. Aliás, parece, se a gente fizer um buraco aqui, não precisa ser muito fundo, não, né? Em certos lugares, é o Haiti, né, professor, que está... Qual lugar que está tendo terremoto? Né? Não precisa nem cavar muito, já você encontra coisa bem quente. Deve ter visto aqueles filmes de magma que estão aparecendo agora. Hein? A Terra é bem quente ainda. Eu não sei como é que ela esfriou tão rápido, aí a ponto de aparecerem algumas coisas curiosas. Olha, aquela distância que eu tinha comentado com vocês, me permite falar uma coisa para vocês. Tudo que existe está num tamanho que vai desde o menor número possível, tá vendo? Ao maior número possível. Esse é o espectro da existência. 1,16
vezes 10 a menos 35, aquele número bem pequenininho que está ali, e 1,5 vezes 10 a 26 em metros é o tamanho do universo. É uma bolha enorme. Fora dela não existe nada. Aí você vai talvez querer falar o que tem dentro dela. Eu te respondo, fui pesquisar, nada. Os gregos antigos achavam que o átomo era a menor coisa que existia. A palavra átomo, professor, não, tomo, divisão. Não dá para dividir. Os gregos pensavam isso. Descobriram que dava. Aí eles descobriram que tinham partículas menores. Era como se fosse uma caixa, eles abriram e acharam uma caixa dentro. Era uma caixa vazia, com uma caixa dentro. Eles abriram essa caixa menor e descobriram que tinha outra caixa. E foram abrindo, e abrindo, e abrindo, e abrindo, e abrindo, encontrando partículas cada vez menores. A menor tem esse tamanho que vocês viram aí, chama-se supercorda. Quem quiser dar uma estudada, tranquilo, tá bom? Passei aí, ó. Olha aí, em algum lugar do passado, aí há controvérsias enormes, apareceu alguma coisa mais ou menos assim. Aqui na Terra, pelo menos, pelo que a gente sabe. Alguém sabe o que é isso? É uma molécula de DNA, pelo menos artisticamente feita. Opa, botei para trás de novo. Ela tem essa estrutura que está aí, ó. Ela é uma dupla hélice, helicoidal, tá vendo? O professor de biologia deve ter mostrado isso para vocês. Existem 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina, que se ligam apenas nesses pares que você está vendo aí, ó, a adenina com a timina e a guanina com a citosina. Isso forma uma sequência, puramente matemática. Essa sequência é você. Eu posso pôr números nessa sequência. Eu posso chamar adenina, timina, cada uma com um número e combino. E faço você. Eu posso perfeitamente fazer um código que é você. Se um dia eu conseguisse sintetizar o DNA, coisa que até agora não conseguiram, eu faria você de novo. Não um clone, mas do nada. Pego o carbono, hidrogênio, etc. e vou ter você. Voltei para trás de novo. Ah lá, o DNA que você falou. Acertou. Tem um site que eu estudei, puta merda, foi difícil de desligar, mas está aqui, depois se você estar em azul, tá ruim pra caramba. Cara, é espetacular esse lugar. Pô, cara, o que os caras falam de DNA é brincadeira, é um espetáculo. A vida, aqui também há muitas controvérsias. 2,5 bilhões de anos entre uma Terra que era tão quente quanto o Sol e uma atmosfera com constantes matemáticas inacreditavelmente precisas e ajustadas para que isso pudesse existir. Se você mudar muito pouco em certas constantes que existem, simplesmente não existiria nada disso. A atmosfera da Terra não teria se formado, o DNA não existiria, você não estaria aqui. Em algum lugar surgiu alguma coisa que pôde compreender a inteligência disso tudo. Se você não acha esse DNA e essa estrutura, que eu não estou dando uma aula disso, não é inteligente, nós não temos muito o que conversar. Porque a molécula do DNA é uma aula de inteligência e é matemática. E é matemática. Mas é biologia, professor. Depois de muito tempo, a Unicamp fez um curso de biomatemática, onde eles estudam essas conexões. É sensacional. Se eu fosse jovem como você, eu ia para lá, cara. Mesmo que eu continuasse pobre. Mas eu acho que deve ser um puta curso sensacional. Sabe quem surgiu? O homem. Opa, estou começando a dominar o bagulho aqui. O homem. O homem no sentido não sexual, por favor, meninas. Não levem a mal. O gênero, mano. Tudo bem? Falando de literatura, você sabe que agora me surgiu aqui um poema que ele aparece na primeira página de um livro chamado Por Quem os Sinos Dobram. Um poeta inglês chamado John Donne. Se você puder ler, anote aí. Por Quem os Sinos Dobram. A primeira página. O autor do livro, Ernest Hemingway, e o livro fala sobre o homem. Essa introduçãozinha dele. No final ele termina, a frase dá o título do livro. Não me pergunte por quem os sinos dobram por ti. É um livro que fala sobre a Revolução Espanhola, professor de história, está ali, se quiserem perguntar, ele sabe bem mais do que eu. Mas o homem é uma coisa extraordinária. Puta que eu pariu. Tenta não cortar esse palavrão. Leia o livro, é fininho, uma delícia de ler. Bom, de qualquer maneira, não foi o homem que apareceu primeiro, desculpe, que apareceu primeiro foi isso aqui. Aí, ó. Você respondeu errado. Não foi o homem que surgiu primeiro. Quem surgiu primeiro foi o macaco.